Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo é realizar a solução do exercício proposto dentro da disciplina de processamento digital de sinais para telecomunicações. E a ideia do exercício é a gente fixar o conteúdo de convolução e convolução circular, cuja maneira mais fácil de ser obtida é utilizando a DFT. Uma coisa importante quando você deseja utilizar a DFT para operações de filtragem, e existe uma série de vantagens a utilizar a DFT do ponto de vista de complexidade computacional. A operação de convolução ela tende a ter uma complexidade muito maior do que a operação de DFT, uma vez que existem algoritmos bastante eficientes para a determinação da DFT e, por tabela da sua transformada inversa, a DFT inversa. E muitas vezes, do ponto de vista de complexidade computacional, é mais interessante você realizar essa operação de filtragem no domínio da transformada de Fourier ou da transformada rápida de Fourier. A transformada rápida de Fourier é o algoritmo, a transformada discreta de Fourier é a transformada em si. Entretanto, é preciso tomar muito cuidado ao fazer essa operação. Você precisa alterar de maneira bastante significativa os algoritmos que realizam essas operações de filtragem, uma vez que, como a gente vai ver aqui no exercício, a multiplicação dos espectros de DFT e posteriormente a sua transformada inversa, ela não resulta na convolução dos dois sinais que geram os espectros que estão sendo multiplicados. A operação resultante disso é uma operação diferente e ela é chamada de convolução circular. Então, para fixar esse conteúdo, a gente vai fazer um exemplo numérico. Então, considere os sinais discretos x de n igual a n, no intervalo de 0 até 7, 7 menor do que 8, e h de n ele é 1 menos n no mesmo intervalo de 0 até 7. A primeira parte do exercício ela consiste em você realizar a operação de convolução. Vocês já realizaram exercícios anteriores de convolução, então para esse exercício vocês podem partir diretamente para o uso da ferramenta computacional. Entretanto, aqui na solução a gente vai fazer uma Jamboard aqui só para discutir alguns aspectos dessa convolução quando a gente utiliza essas sequências finitas. E a segunda parte do exercício ela consiste na determinação da operação de convolução circular. E aí a gente coloca um passo a passo, aí determine as DFTs com 8 pontos, uma vez que os sinais originalmente eles são diferentes de zero dentro de intervalos que contêm exatamente 8 amostras. Então a gente vai fazer a DFT com 8 pontos. X de K ele é a DFT de X de N, H de K ele é a DFT do H de N. Multiplique os dois espectros no domínio da transformada discreta de Fourier X de K e H de K, produzindo um sinal G de K, que é certamente ali o produto dos dois espectros. Determine a DFT inversa com 8 pontos, G de N que é igual a DFT inversa de G de K, e compare Y de N com G de N. Então, inicialmente, a gente vai tratar da convolução convencional ou convolução linear dos dois sinais. Então, o enunciado diz que você tinha um sinal de entrada aqui, x de n, que é igual a n, definido aqui de 0 menor ou igual a n menor do que 8, ou seja, definido no intervalo de n igual a 0 até 7, e h de n, que é igual a 1 menos n, dentro do mesmo intervalo entre 0 e 7. Ou seja, os dois sinais têm
8 amostras, ou comprimento 8. A gente conhece das aulas lá de sistemas lineares e invariantes no tempo, que o resultado da convolução desses dois sinais resultado do processamento de x de n por um sistema cuja resposta ao impulso é h de n é a convolução entre esses dois sinais. Então, um hipotético sinal gerado pelo processamento do sinal x de n por um sistema linear invariante no tempo cuja resposta ao impulso é h de n seria um sinal y de n formado aqui pela convolução entre x de n com h de n, no caso, convolução entendam como a soma de convolução e não a integral de convolução. Isso aqui resulta num somatório k de menos infinito até infinito de um sinal x de k, h n menos k. Tudo isso a gente já tinha visto anteriormente. Para determinar essa convolução desses sinais, que eles são determinados entre 0 até 7, a gente considera que esses sinais eles são iguais a 0 fora desse intervalo. Então o que a gente teria aqui essencialmente, e é uma linha bastante extensa aqui, seria um somatório aqui de k de menos infinito até infinito. Primeiramente a gente vai colocar o x de k, que ele seria, se x de n é igual a n dentro desse intervalo, x de k vai ser igual a k dentro desse intervalo. E para determinar esse intervalo no qual x de n ele é definido como sendo igual a n, a gente precisa colocar aqui o de k menos o de k menos 8. De maneira que, para valores de k fora desse intervalo entre 0 e 8, esse sinal se torne igual a 0. Mesma coisa a gente vai fazer para outro sinal. Se o h de n é igual a 1 menos n, dentro do intervalo 0 até n até 7, o h de n, quando ele for diferente de 0, ele vai ser 1 menos, entre parênteses aqui, n menos k. Transformar isso aqui num colchete. E da mesma maneira que a gente teve que fazer com o x de n, a gente precisa limitar o escopo desse h de n menos k somente quando ele for diferente de 0, ou seja, quando n menos k for maior ou igual a 0 e menor do que 7. Ou seja, a gente vai multiplicar isso aqui por o de n menos k subtraído de o de n menos k menos 8. De maneira que o sinal se torne 0 fora desses intervalos de n menos k maior do que ou igual a 0 e menor do que 7. Aqui, para prosseguir, em geral é mais fácil a gente pensar graficamente aqui. Esse primeiro conjunto aqui de distribuições discretas, se a gente analisa ele em relação à variável independente k, essa subtração das duas distribuições de Heaviside discretas vai ser alguma coisa que ela é igual a 0 dentro de um certo intervalo de k, que vai aqui até menos 1. A parte de k igual a 0, essa distribuição passa a ser igual a 1. E o último valor, por qual ela continua sendo igual a 1, vai ser um valor de k igual a 7.
E a partir do 8, essa distribuição ela passa a ser igual a zero. E a outra distribuição que a gente precisa tratar aqui dentro desse raciocínio gráfico seria exatamente esse outro pedaço aqui, o de n-k menos o de n-k menos 8. E para isso a gente precisa considerar aqui algumas possibilidades aqui. Primeiro, a gente vai considerar um caso em que n é menor do que zero. A gente continua analisando as duas distribuições em relação à variável k, que é a variável do somatório. E para n menor do que zero, ele vai estar à esquerda ali do zero. Então aqui não, que é n menor do que zero. E esse u de n-k menos u de n-k menos 8, ele é diferente de zero em um intervalo que vai de n até n-7. Fora desse intervalo aqui, para n mais 1 e n menos 8, essa função se torna igual a zero. E esse produto da parcela azul com a parcela vermelha, quando n for menor do que zero, vai te resultar em um valor zero independente do valor de k. Se isso aqui é zero independente do valor de k, então esse somatório ele vai se tornar logicamente igual a zero. Então, para valores de n menores do que zero, a gente já determinou o valor do y de n. Segundo caso que pode acontecer se o valor do n estiver entre 0 e 7. Então, chutando um n mais ou menos aqui, que está ali entre 0 e 7, correto? Vai acontecer a mesma coisa que o gráfico de cima ali. Entre n menos 7 e n, esse pedaço de sinal aqui em vermelho ele vai ser igual a 1 somente entre n menos 7 e n. Para todo o resto ele vai ser igual a zero. E quando você multiplicar pedaço em vermelho com o pedaço em azul, você vai ter esse produto diferente de zero, começando a partir do zero e chegando até o valor de n. Correto? Então a gente vai precisar somar os valores dentro daquele somatório para de k igual a zero até k igual a n. Próximo intervalo de interesse ele vai começar aqui para 7 menor ou igual a n menor do que 15. A gente já vai ver por que é esse intervalo. Novamente a gente vai analisar o sinal vermelho ali em relação à variável independente k. A gente vai jogar aqui o n-7, ele vai estar aqui no meio entre o 0 e o 8. Correto? E o n vai estar um pouquinho aqui à direita do 8.
Lembrando que é só um esboço gráfico aqui. Vou tirar aqui alguns palitos só para ficar um pouco mais fácil de verificar. Isso assim está um pouco melhor. Então aqui o N-7 ele vai estar localizado aqui entre o 0 e o 8. O N vai estar um pouquinho aqui à direita do 8. Quando você for multiplicar o sinal em azul com o sinal em vermelho, então os valores de K pelos quais o produto do sinal em azul com o sinal em vermelho, quando o N estiver dentro desse intervalo entre 7 e 15, eles vão variar aqui de N-7 até o valor 7. Correto? Finalmente, quando N for maior ou igual a 15, o que vai acontecer é que o sinal em vermelho vai estar totalmente fora do intervalo entre 0 e 7 do sinal em azul e, portanto, não vai haver sobreposição. A gente vai cair numa situação parecida ali com N diferente de 0, que quando você multiplicar o de K vezes o de K menos 8 com o de N menos K, o de N menos K menos 8, esse produto vai ser igual a 0, independente de K. E o resultado disso é que y de N vai ser igual a 0. Então, de maneira resumida, y de N vai ser igual a 0 para N menor do que 0, uma vez que é uma dessas situações em que não ocorre sobreposição aqui entre o sinal vermelho e o sinal em azul. Ele vai ser um somatório para os valores de K no qual ocorre aquela sobreposição do sinal vermelho e do sinal em azul, ou seja, começando de K igual a 0 até N, do x de K, que ele é igual a K, vezes 1 menos N mais K, que é o H de N. Isso é válido aqui de 0 menor ou igual a N menor do que 8, ou seja, de 0 até 7. Então vai existir um outro intervalo em que existe essa sobreposição do sinal azul com o sinal em vermelho para valores de N variando aqui entre 7 até 14. Quando isso acontecer, essa sobreposição, ou seja, esse produto do sinal vermelho com o sinal em azul, vai ser diferente de 0 somente para valores de K que estão localizados aqui, variando de N-7 até 7. Isso é fácil de a gente ver graficamente. Então, para K igual a N-7 até 7, o sinal vale K vezes 1 menos N mais K, aqui de 8 menor ou igual a N menor do que 15. E, finalmente, para valores de N maiores ou iguais a 15, y de N passa a ser igual a 0, uma vez que o produto do sinal em vermelho com o sinal em azul ele passa a ser igual a 0. O que a gente conclui? Que mais ou menos o intervalo no qual esse sinal y de n ele vai ser diferente de 0 é um intervalo compreendido aqui entre esses dois intervalos. Então, de certa maneira, a gente espera ou
pode encontrar amostras diferentes de 0 no sinal y de n entre 0 até 14. Isso a gente vai ver depois na simulação numérica. Para compreender o que se passa na segunda operação, que é a convolução circular, primeiro a gente precisa recordar o conceito aqui da falsa periodicidade. E ela é um artefato matemático que surge exatamente do uso da DFT. Relembrando que você, uma vez conhecido, por exemplo, o espectro do sinal x de n, indicado por x maiúsculo de k, você costuma conseguir reproduzir esse sinal x de n a partir das amostras do x de k por meio da transformada inversa de Fourier discreta. O grande problema, ele ocorre, então aqui K não, tem que usar uma outra constante aqui, a L, por exemplo, pertencente ao conjunto dos números inteiros. E se a gente tentar interpretar quem é x de n mais algum múltiplo do n, que é o número de amostras diferentes de 0, dentro do sinal x de n, a gente pode, a partir do espectro da DFT, fazer esta operação. Aqui a gente colocaria aqui o n mais ln. Afinal, a gente tinha n aqui em cima para x de n, para x de n mais ln, a gente troca esse n aqui por n mais ln. Nada mais natural, nada mais errado. Então você tem a exponencial de uma soma. Vocês já estão carecas de saber que a gente pode substituir isso pelo produto de duas exponenciais. Dois π k vezes L vezes N sobre N maiúsculo. N corta com N. K é um número inteiro. L é um número inteiro. A gente está restringindo aqui. E na J, 2π vezes um número inteiro sempre vai ser igual a 1. Portanto, isso aqui se torna essa expressão. E quando a gente compara isso daqui com a primeira linha da nossa demonstração, a gente conclui que x de n é igual a x de n mais qualquer múltiplo de n quando a gente interpreta esse sinal por meio da DFT, dando esta falsa impressão que o sinal x de n ele seria
periódico. Entretanto, ele até poderia ser periódico, mas geralmente ele não é um sinal periódico, ele é um sinal captado na natureza que você está passando a DFT, e como um artefato matemático do uso dessa DFT surge esta noção de uma falsa periodicidade. E ela vai ser a principal culpada da operação que a gente trata, que é a convolução circular. Então, o espectro x de k a partir de x de n é determinado diretamente pela DFT. Menos j 2π k n sobre n maiúsculo. O espectro h de k, analogamente, também ele é determinado pela DFT. Opa, aqui é h, não é x. E a gente produziu então o sinal g de k por meio do produto x de k com h de k. Ou seja, ele é... agora eu tenho que pensar um pouquinho em qual das duas que eu vou escolher. E somatório de L igual a 0 até N x de L e da menos J 2π KL dividido por N. A gente consegue agrupar esses dois somatórios. Deixar em relação a N para fora. Por enquanto não vai fazer diferença. H de N x de L, e produto das duas exponenciais eu posso transformar numa única exponencial somando os argumentos das duas exponenciais. N menos J 2π K vezes N mais L dividido por N maiúsculo. Essa segunda variável de somatório, variável L, a gente vai fazer uma mudança nessa variável, vai criar aqui uma variável auxiliar U, que ela é L mais N, que é exatamente o que a gente encontra aqui. Portanto, L vai ser igual a U menos N, de maneira que o sinal G de K seja aqui um somatório de N igual a 0 até N maiúsculo de U. Quando L igual a 0, U inicia de N minúsculo, e quando L igual a N maiúsculo, U é igual a N mais N maiúsculo. A princípio a gente está tomando valores de U que estão fora daquele intervalo para os quais esses sinais são diferentes de 0, mas a gente precisa lembrar que quando esses sinais passam pela DFT, eles passam a ter esta falsa noção de periodicidade.
Então você ainda tem aqui o H de N, o X de L vira o X de U menos N, tudo isso exponencial de menos J, 2π vezes K vezes U dividido por N maiúsculo. Então, analisando esse somatório aqui em relação a U, o primeiro pedaço H de N independe de U, e o que você tem aqui é um produto x de U menos N com essa exponencial de 2πk N sobre N maiúsculo. O que acontece é que essas duas funções elas são periódicas com período igual a N maiúsculo. Sendo elas periódicas com período igual a N maiúsculo, dentro desse somatório eu poderia subtrair do valor U um valor N minúsculo que eu não estou alterando o somatório. Eu estaria só, como eu estou somando os sinais periódicos, eu estou só pegando a mesma amostra em um período diferente. E aí que vem toda a encrenca. Na verdade, eu vou jogar esse somatório para fora também. Igual a N, ou igual a 0 até N maiúsculo. Um somatório de N igual a 0 até N maiúsculo do H de N, x de U menos N, exponencial de menos J 2π K vezes U sobre N maiúsculo. E o que eu estou fazendo aqui é essencialmente, se eu disser que isso aqui é o sinal G de N, dado pelo somatório, o que o G de K ele é simplesmente a DFT, certo? Somatório de U de 0 até infinito de G de N, aliás, G de U, exponencial de menos J 2πk vezes U dividido por N. Onde a gente conclui que esse sinal G de N ele é um somatório de N igual a 0 até N maiúsculo, H de N vezes X de U menos N. Normalmente seria, agora lembrem que a gente está forçando aquela falsa periodicidade em cima do sinal X, uma vez que ele está vindo a partir de uma DFT. Portanto, ele é periódico com período N. Ou seja, você precisa rebater, copiar o X para o início e para o final. Você teria X de menos 1, X de menos 2 determinados a partir dessa falsa periodicidade, e a convolução ela ocorre dessa maneira. A gente chama essa operação de convolução circular. Ela é meio chatinha de ser feita na mão, assim, com continha. Felizmente ela é bastante simples de ser realizada se você tem disponível alguma coisa que calcule DFT e DFT inversa. E finalmente a resolução do exercício em si. Vocês não precisariam tratar nada aqui no papel. O exercício ele pede somente implementação com auxílio de ferramenta computacional. Então eu estou utilizando o Google Colab. Eu devo disponibilizar esse código. Não teria problema de disponibilizar ele antes da data de entrega, uma vez que
Ele é tão simples que, caso alguém sinta dificuldade, pode se basear nisso aqui, porque realmente ele é ridiculamente simples. Então eu estou gerando x, começando de zero. Quero valores até um passo de 1, ou seja, vai pegar 0, 1, 2, 3. Cada número subsequente ele é adicionado de 1 até no máximo um valor menor do que 8. Por h, então, eu tenho um valor inicial de 1, meu valor do passo ele é menos 1 e eu quero valores até menos 7. Na primeira parte, então, eu estou simplesmente gerando um gráfico do sinal x de n. Então ele tem exatamente... Na verdade são 7 amostras diferentes de zero, uma vez que a primeira amostra ela é igual a zero. A nomenclatura que eu uso não é a ideal, mas eu espero que ela seja clara. E isso aqui seria o sinal x de n. Iniciando aqui da amostra número 0 até a amostra 7. E ele é como se fosse aqui uma rampa de valores, cada um uma unidade maior do que o outro, conforme a variável independente avança. E aqui para 8 ele passaria a ser igual a zero. H de n seria a mesma ideia, entretanto é uma rampa que ela começa de 1 e ela vai decaindo até um valor menos 6. E a convolução do sinal x com o h eu posso determinar que, por meio da função do pacote NumPy convolve, de convolução ou convolução linear. Nota que eu não estou estabelecendo o tamanho, ele vai calcular isso automaticamente. Entretanto, eu sei que ele vai ter exatamente 15 amostras. Esse tamanho da convolução, tipicamente ele é o tamanho do x somado do tamanho do y menos 1. Então, se x tem 8 amostras diferentes de 0, h tem 8 amostras diferentes de 0, 8 mais 8 menos 1 vai me dar 15 amostras. Simples assim. Se isso vai funcionar para sinais de tamanhos diferentes, se você tivesse, por exemplo, se fosse filtrar com um sistema sem memória, que fosse só um coeficiente multiplicativo no sinal ali, o valor dessa convolução, se o sinal tem de entrada tem 256 amostras, mais o tamanho do sistema, da resposta ao impulso do sistema sem memória, que ele é igual a 1, subtraído de 1 vai te dar 256 amostras, que é o tamanho do sinal de saída. No nosso caso, 8 mais 8 menos 1 vai te dar 15 amostras. O sinal y de n começaria aqui da amostra número 0, iria até a amostra para n igual a 14, e ele teria esse formato aqui, mais ou menos de um... Teria aqui umas amostras aqui superiores a 0, mas ele lembra um pouco uma gaussiana aqui de ponta cabeça. Isso seria o resultado da convolução linear. Uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção é mais ou menos nesse formato aqui do final, que isso vai ser importante quando a gente for comparar com a convolução circular. A outra operação, que é a operação de convolução circular, você pegaria o espectro de FFT do sinal x de n, tomado com 8 amostras aqui, a transformada de Fourier, e eu estou armazenando no vetor xf, a transformada de Fourier discreta do h eu estou armazenando no vetor hf. Os dois vetores são vetores de números complexos. O produto desses dois espectros vai me dar o y circular, poderia chamar de gf também, que seria o g no domínio da frequência. E para eu recuperar aquele sinal g de n, eu utilizo a operação de FFT inverso, com tamanho 8 também.
recuperando aqui o que seria o sinal G de N. Uma vez que a DFT inversa está sendo tomada com tamanho 8, certamente aqui vocês, aí nesse momento vocês já deveriam estar percebendo que esses sinais precisam ser diferentes, uma vez que o sinal Y ele tem 15 amostras, digamos, possivelmente diferentes de zero, enquanto o sinal G ele tem somente 8 possíveis amostras diferentes de zero. Então, quando você recupera aqui o sinal G de N, é fácil perceber que ele é bastante diferente aqui do sinal Y de N, mas alguém mais perspicaz pode perceber que as últimas 8 amostras do sinal Y de N são idênticas às 8 amostras do sinal G de N. Isso é importante quando a gente for estabelecer algoritmos de filtragem utilizando a DFT. Existe um algoritmo chamado Overlap Add, que ele se aproveita dessa propriedade que, apesar da convolução circular ser diferente da convolução linear, a convolução circular ela vai te entregar de maneira bastante barata computacionalmente não todas as amostras do Y de N, mas as últimas 8 amostras. E existe um algoritmo que se aproveita disso para realizar operações de filtragem no domínio da DFT. Uma das maneiras, então, de você forçar a DFT te dar o resultado correto é você aumentar o tamanho das FFTs. Por exemplo, eu estou forçando as FFTs e a FFT inversa a serem realizadas com 15 pontos aqui, ao invés de 8 pontos, que é o pedido no exercício. Quando eu faço isso, aí meu sinal G de N, ou aqui no Python chamado de YC de N, ele se torna idêntico ao sinal Y de N, muito embora o exercício peça para você fazer isso com 8 pontos. E quando você faz isso com a configuração do exercício, você cai nessa condição. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante e até a próxima.